pode sentar um pouquinho aí, ou não. Tá feliz? Eu já estou cansado, mas eu estou pronto para a próxima, amém? Cara, entrega tudo. Não tem como a gente adorar Jesus com reservas, gente. Não tem. Vai adorar o Senhor, tem que ser em espírito e em verdade. O que você fala tem que ser verdade no seu coração. O seu corpo tem que expressar, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabe o que é isso? Ninguém é maior do que o nosso Deus. Não tem como falar essas palavras sem que o seu coração não estremeça. A gente precisa colocar Jesus, cara, no devido lugar dele, que é no meio do nosso coração, no centro das nossas vidas. É Ele, é por Ele. Quando nós cantamos, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, que isso seja uma verdade. Tem outra canção que diz que até que Ele venha eu vou gastar a minha vida para Te coroar. Sabe o que é gastar a vida? É entregar tudo. Mesmo quando você está cansado, você erguer as suas mãos, e mesmo quando você está sem voz, você soltar aquele grito de dentro do peito, do pulmão, exaltando o nome daquele que tem todo o poder e que merece toda adoração. Se não for para te adorar, Jesus, nos leva daqui, mas Jesus, quando a gente estiver aqui, a gente quer te entregar a perfeita adoração, Jesus. A gente precisa sentir isso, a gente precisa pôr para fora isso. Cara, se hoje for a última oportunidade que a gente tiver de adorar ao Senhor, que seja a adoração mais extravagante das nossas vidas. Você está feliz? Aleluia! Eu estou feliz. Obrigado, viu? Está feliz? Eu estou feliz também. Hoje, se o Senhor nos permitir, eu quero falar um pouco sobre o reino dos céus, que é paz. Ela pegou meu esboço, só pode. Justiça e alegria. Eu quero falar um pouco a respeito do rei desse reino, e a gente precisa entender quem esse rei é. E eu quero, se Deus me permitir, apontar para você o caminho para encontrar o reino dos céus. O reino dos céus é paz, justiça e alegria. Fala comigo, paz, justiça, mostra um sorriso e fala alegria. Mostra os dentes para alguém que está do seu lado. Alegria, alegria. Se o Japa tivesse aqui hoje, ele já fazia uns canais na gente, né? Seus dentes tão estranhos, mineiro. Quando a gente vai para Jesus, a gente quer consertar algumas coisas na nossa vida que está estragada. É ou não é? Sim ou não? Está tudo certo com você? Então você não precisa mais de Jesus. A gente quer sempre estar consertando alguma coisa que está fora do lugar. É ou não é? Isso faz parte do reino de Deus. A gente é muito bom em procurar essa paz, em estabelecer a paz nos relacionamentos. Eu aprendi, então eu falo isso. Reino dos céus é paz, justiça e alegria. Paz nos processos, justiça nos relacionamentos e alegria na jornada. Somos bons em buscar essa paz.
palavra de Deus diz que, mesmo quando a gente estiver aflito, passando por aflições, nós devemos pegar o nosso coração aflito e ir aos pés do Senhor com orações, súplicas e ação de graça, e deixar nos pés do Senhor, e então nós experimentaremos, apesar das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento. Isso é reino dos céus, paz. A gente já aprendeu isso, nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós não estamos submissos às circunstâncias, nós somos submissos à vontade do Senhor. Então a circunstância pode ser boa, existe paz. A circunstância pode ser difícil, existe paz. O processo pode estar maluco, existe paz no processo. Por quê? Porque nós sabemos como buscar isso, existe um protocolo dos céus para isso, oração, súplica e ação de graça. Então vocês experimentarão a paz que excede o entendimento. A gente vai olhar e não vai entender, excede o raciocínio, não, mas a circunstância está difícil, mas existe uma paz. Quem pode plantar essa paz em nós? O Rei do Reino. Paz. Buscamos justiças nos nossos relacionamentos, queremos fazer as coisas certas agora, e de repente a gente tropeça e a gente, opa, peraí, o Espírito Santo vem e nos convence, e a gente fala, opa, eu preciso trabalhar com justiça, eu preciso ser um homem justo e íntegro, porque eu quero imitar o meu Senhor, então eu preciso me parecer com Ele, então eu quero sim ser justo, e a gente busca a justiça, a gente é bom nisso, a gente é tão bom nisso, que a gente acaba negligenciando um dos princípios que é fundamentais do reino dos céus: alegria. Quantas mesas eu me assentei e às vezes a gente estava se divertindo, rindo até, e o Gustavo falando, eu peso 89 quilos, e a gente fala, tá igual a pesquisa do IBGE, né? Esse peso do Gu, né? 50% de margem de erro, né, Gu? E a gente está se divertindo, e a gente vai rindo uns dos outros, e a gente sabe ser família, e de repente a gente começa a falar de Jesus, e a gente faz assim, porque Jesus? Cara, por que a gente tem que se entristecer por falar em Jesus, quando esse nome que vier à sua boca, que é mais doce do que qualquer outro nome, tem que ter alegria na sua fala, cara, tem que ter alegria no seu coração, porque Jesus está fazendo algo maravilhoso na minha vida, que eu não sei nem explicar o que é, mas Jesus está fazendo. Jesus atrai para Ele as pessoas, por quê? Porque é bom. A primeira missão de Jesus com seus discípulos foi ir a uma festa de casamento, e as pessoas perguntam, mas por que Jesus foi na festa de casamento? Pergunta errada, é porque Ele foi convidado. Ele foi convidado porque Ele era legal, gente boa, as pessoas queriam estar com Jesus. Você não convida o parente chato para a festa, você não convida um amigo estranho para a sua festa, você convida pessoas agradáveis, pessoas que são legais, e Jesus era esse cara, Jesus era essa pessoa alegre, feliz, e o reino dos céus é paz, justiça e alegria. A gente não pode negligenciar a alegria que só o Senhor pode nos dar, porque isso é reino dos céus, paz, justiça e alegria. Como pode Jesus estar fazendo tantas coisas no nosso meio e a gente cabisbaixo, abatido? O salmista fala, porque andas abatido, ó minha alma, espera em Deus, alegre em Deus. Provérbios 17, 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: o coração alegre é bom remédio, fala bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por que andamos tão abatidos às vezes?
Por que não deixamos transparecer toda essa alegria que só Deus pode nos dar? Pessoas felizes, pessoas alegres, é um remédio para o corpo. Você vê alguém feliz, irmão, você pode ter certeza, vai viver muito. Porque a alegria é remédio para o corpo, é o que diz a palavra de Deus. Mas um espírito abatido faz secar até os ossos. Não se deixe abater por circunstâncias. Não se deixe abater por causa das lutas e por causa das provações. Deixa eu te falar, as provações, o apóstolo Paulo fala muito isso e eu amo esse texto. As provações são motivos de alegria. Por quê? Porque a provação é boa não por causa da consequência das provações. A provação produz perseverança, e perseverança, caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. Quando você estiver sendo provado, não se entristeça com a provação, se alegre com a esperança que está sendo estabelecida na sua vida. E a esperança do mundo pode ser que ela morra por último, porque o mundo fala, a esperança é a última que morre, mas a nossa não morre jamais, ela vive para sempre. A paz, o amor, a fé e a esperança vivem para sempre, e tem nome, se chama Jesus. A nossa esperança não morre. Então, quando nós estamos sendo provados, esperança está sendo produzida dentro de nós. Então o apóstolo Paulo fala, é motivo de alegria, cara. Deixa eu te falar, as provações que você passou na vida até aqui não foram para te matar, foram para te promover para o próximo nível, para o próximo estado, para o nível mais alto. Me fala aqui quem já passou por uma provação na vida. A Císera, se ela tivesse 15 braços, ela levantava todos. Quantas vezes você pensou não vai ter jeito? Quantas vezes algum problema financeiro deixou você assim, ó, desesperadinho? Foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa, cara. O apóstolo Paulo também diz, eu aprendi a conviver com tudo, já passei por necessidade, já passei por farturas, e eu aprendi a viver em qualquer das situações, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você ser mais do que vencedor não é para você conquistar coisas, é para você poder ter uma vida íntegra, reta, com paz, justiça e alegria, independente da circunstância, cara. Vamos lá, alguém? Você está feliz? Essa pergunta não é só uma pergunta que a gente fica fazendo e aí, você está feliz? Não, é porque a gente tem interesse na felicidade, porque isso só vem de um lugar, só pode vir do Senhor. E se você não encontrou essa alegria, é porque a gente está procurando do jeito errado. A alegria, ela vem com o Rei do Reino. Se o reino é paz, justiça e alegria, a alegria vai vir quando o Rei do Reino se assentar num trono no nosso coração e habitar e fazer de nós morada. A partir desse momento, paz, justiça e alegria farão parte de quem nós somos. Se estamos procurando alegria e ainda não encontramos, deixa eu te dizer uma coisa, é porque estamos procurando errado ou porque estamos querendo falar para o Senhor o que Ele deve fazer. A gente quer falar para Jesus, semana passada eu preguei sobre o vaso, a gente quer ser o vaso do jeito que a gente quer, não do jeito que o Senhor quer formar a gente. Muitas vezes nós queremos falar para Jesus o que Ele tem que fazer para deixar a gente feliz. Deixa eu te falar, Ele não tem que fazer nada, Ele já fez. O que nós precisamos fazer agora é deixar Ele entrar e colocar as coisas no lugar. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, não a nossa. A nossa não é, os pensamentos dele são mais altos, os pensamentos dele são melhores, os pensamentos dele são insondáveis. Às vezes nós queremos falar para Jesus, faça tal coisa, deixa eu te falar, ele não vai caber na caixinha que nós criamos para Deus, não existe uma caixinha que Deus caiba nela. O Mark Schubert está voltando para os Estados Unidos depois de 20 e alguns anos. Mark Schubert ele é americano e ele missionário,
viveu no Brasil por mais de 20 anos, missões por todo lado do mundo, e agora ele vai voltar para os Estados Unidos, e ele falou assim para mim: mineiro, eu estou indo para os Estados Unidos, e lá as coisas são 6 vezes mais caro, eu acho que eu vou ser muito pobre, mas eu não vou deixar isso me abater. E ele disse que estava falando com o pastor dele, o Dan Duque. Para quem não sabe, o Mark Schubert é pastor do meu pastor do Lê, e é nosso amigo, e o pastor dele é o Dan Duque. Ele foi na casa do Dan e falou: Dan, eu estou aí com as minhas reservas para comprar a minha casa nos Estados Unidos, então eu vou comprar uma casa assim, assim, assado, e fez os seus planejamentos, porque a gente tem que planejar, amém? Então o Dan Duque falou: muito bom, Mark, mas e se Deus resolver te dar uma casa nos Estados Unidos? Já parou para pensar nisso? Aí o Mark falou que ficou meio desconcentrado, assim, falou: caramba, eu gosto. E ele disse para mim: eu gosto de falar com o Dan, porque ele faz a gente pensar fora da caixinha. O que eu quero te dizer é que Deus pensa fora da caixinha. Me fala o que Ele não pode fazer. Nós cantamos aqui: Ele faz do pranto alegria, Ele faz de alguém morto viver novamente. Ele, olha para você ver, Elias foi arrumar treta, porque Elias arrumava treta, e Elias estava ali arrumando treta com os profetas de Baal, e os profetas de Baal desafiaram Elias, falaram assim: o nosso Deus é o Deus, o seu Deus não é Deus. Aí Elias falou: não está ligado aí, Jeová, a ideia dos caras. Então eles propuseram um desafio para Elias, e falaram: vamos orar ao Senhor, e o Deus vai mandar fogo dos céus, e vai consumir um altar, e o Deus que manda fogo nesse altar é o Deus. O que acontece é que os profetas de Baal prepararam um altar, colocaram madeira seca e colocaram ali as suas ofertas, e a palavra diz que eles ficaram gritando e se debatendo e ferindo o próprio corpo e se penitenciando, e gritava, ao ponto de Elias falar: grita mais alto, talvez o seu Deus está surdo, talvez ele não está de férias, foi para Ubatuba. Gente, férias, Ubatuba. A alegria do mineiro é morar em Pinda, irmão, porque Ubatuba está logo ali, a gente tinha que viajar 600 quilômetros para ir para a praia. Você acha que eu estou aqui por causa da Poema? É por causa da praia. Os caras ficaram ali e nenhuma fagulha sequer. Mas Deus pensa fora da caixinha. Então agora Elias fala com Deus, e a orientação é: joga água ao entorno desse altar, mas enche de água até a água ficar aí. Você já jogou água na terra para ver o que acontece? Vai embora rapidinho, vai secando, mas eles fizeram até encher aquele reguinho d'água e ficar cheio d'água. Cara, gastaram muitas águas ali. No nosso pensamento, a gente for fazer uma fogueira, a gente vai colocar material combustível, a gente vai colocar hoje gasolina, álcool, madeira bem sequinha, a gente quer um fósforo do Fiat Lux, a gente quer fazer algo que vai acender rápido o nosso fogo. Mas o Senhor pensa fora da caixinha. Joga água, e agora molha toda a lenha, molha todo o holocausto, molha tudo, molha o altar, encharca de água. Então Elias faz uma oração, pequenina oração, mas sincera. Ele diz: Senhor, para que o mundo saiba que só Tu és Deus. E a palavra de Deus diz que fogo do céu desceu e que lambeu toda aquela água e consumiu todo aquele altar, porque Deus não cabe na nossa caixinha, Ele pensa diferente de nós, cara. Às vezes a gente está passando pelas provações, pelas lutas da vida,
se depara com um mar vermelho na nossa frente, e a gente pensa, tudo que eu precisava aqui agora era um bote, tudo que eu precisava aqui agora era um pranchão daqueles de remar em pé, como é que chama? Stand-up. Tudo que eu precisava aqui agora era uma balsa, alguma coisa, uma ponte. Meu Deus, eu preciso chegar do outro lado, mas Deus não abre o mar. Na mente de quem poderia passar? Não, eu acho que o mais fácil é abrir o mar. Chega no seu prato de sopa e tenta abrir ele. Gostou da referência, né? Não vai acontecer, irmão. Jesus pensa fora da caixinha, ele não cabe nos padrões que nós estabelecemos. Os pensamentos dele são mais altos. Os pensamentos dele são insondáveis. Ele não cabe nos padrões e procedimentos que nós pensamos. Os pensamentos dele são melhores do que os nossos. Às vezes nós queremos que ele faça alguma coisa por nós. Deixa eu te falar. A nossa alegria, ela não vai vir quando o Senhor fizer algo por nós. O mais importante ele já fez. A nossa alegria vem quando ele estabelece o reino de Deus dentro de nós. Quando a mudança começa a acontecer em nós. Quando a mudança começa a acontecer, a gente fica bobo no rolê. A gente está vivendo alguma coisa e a gente não sabe nem explicar o que é. A gente fala, meu Deus, eu comecei numa igreja e nosso Deus do céu, a igreja estranha, o pastor é mais estranho ainda, e tem um outro pastor que é mais estranho ainda, que ele é gordo e alto e fala que pesa 84 quilos, estou emagrecendo você. A igreja não tem a ver com a igreja, cara, tem a ver com uma coisa só, você encontrou Jesus e Jesus está transformando a sua vida. A mudança que está acontecendo em você, que você não tem explicação para dar, tem nome e sobrenome, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus está entrando e colocando você no eixo, então ele está estabelecendo o reino de Deus em você primeiro. Então agora existe paz, existe justiça, e a alegria está vindo de um lugar que você não sabe nem explicar, vem de Deus. Aleluia! Será que só eu experimento isso? Eu perguntei e não concluí. Já passou por provação? Venceu? Dá até para acabar aqui, não dá? Mas eu vou pregar mais 15 horas seguidas, porque eu estou inspirado hoje. Você está feliz? Então, se você tá, na hora que você falar, estou triste, eu paro. A calça está caindo. Meu Deus do céu, estou magro mesmo. A palavra de Deus diz que existe uma guerra em nós. Deixa eu te falar, tem uma guerra acontecendo nesse exato momento. Gálatas, está rindo ainda, né? Gálatas 5, verso 16 e 17 diz: digo, porém, o seguinte, ao demônio do som aparecendo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. O seu espírito quer Deus, irmão. Seu espírito foi feito para adorar a Deus. Seu espírito quer conexão com Deus. A sua carne quer conexão com o mundo. Então dentro de você, nesse exato momento, tem uma guerra acontecendo. Tem alguma coisa louca acontecendo dentro de você, e você não sabe nem de que lado você fica. Você fala, parece que dentro de você tem duas pessoas, e um briga com o outro, e você quer fazer uma coisa, mas o outro eu quer fazer outra, e o outro eu quer fazer uma coisa, o outro... Não, é um só, mas é louco mesmo. Precisa de psicólogo. Não, não é quem, não. Quem usa, não. Você não é louco porque você vai no psicólogo. Não é. A gente precisa. Amém? Você não é louco, mas se você é louco, você precisa também.
Vocês entenderam, né? Eu acho que vocês entenderam. Gente, paz, justiça e alegria, vamos lá alguém. Então tem uma guerra maluca acontecendo dentro de você. É a sua carne brigando com o seu espírito constantemente. A sua carne quer uma coisa e o seu espírito quer Deus. Mas a sua carne quer obras da carne e o seu espírito quer Deus. Então quem você alimentar mais vai vencer essa guerra. A gente decide quem a gente vai alimentar mais. E essa guerra nunca, deixa eu te falar, essa guerra nunca vai acabar até que o Senhor te leve, ou até que Ele volte e nos dê um corpo glorificado, rendido ao Espírito. Mas até lá a gente vai lutar, até lá nós vamos passar por provações, até lá nós seremos tentados. O Hélio, se eu fui tentado, Deus me tentou. A palavra de Deus fala que Deus não tenta a gente, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados por nós mesmos. Mas Ele é bom, e Ele não vai deixar a gente passar por coisas que a gente não pode suportar. Então se você caiu é porque você quis cair, você conseguiria suportar mais um pouco. Não coloque a responsabilidade que é sua nas mãos de Deus, amém? Ah, eu caí porque a carne é fraca, né? Não, irmão, a carne é fraca, mas ela tem que estar submissa ao Espírito. Está feliz ainda? Amém. Acho que está ficando chata a mensagem. A nossa busca por satisfação humana não vai nos saciar, não vai nos completar. Alguém disse: o vazio no peito do homem é do tamanho de Deus. Se existe um vazio em você, esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Coisas desse mundo não vão preencher você. Nós fomos feitos com um drive da eternidade em nós. E esse drive da eternidade em nós nos aponta para a satisfação plena na eternidade, não em coisas desse mundo. Então nós não poderemos ser satisfeitos com coisas que nós vemos e só buscamos coisas das obras da carne para nos satisfazer. São alegrias momentâneas, ilusão de felicidade, mas isso não vem de Deus e não é paz, justiça e alegria estabelecida dentro de nós. Isso traz morte. E Gálatas continua no verso 19 falando: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o quê? O reino dos céus, que é paz, justiça e alegria. Essas são as obras da carne. São as obras que querem nos afastar de Deus, cara. São coisas que nos tentam e faz parte da nossa natureza, faz parte dos desejos que habitam em nós e querem nos afastar de Deus. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Deixa eu te falar, às vezes o nosso casamento não está bem, está indo de mal a pior. Por quê? Porque ainda somos escravos de pornografia. Às vezes você lutou contra a pornografia no passado e de repente começa a chegar uns vídeos para você, então você vai lá e bebe não, eu bebi água. Você vai lá então e deixa eu conferir para ver se é coisa feia. É coisa feia, já deixa eu deletar. Deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, água amarga. Se você recebeu um vídeo de uma fonte de água amarga, irmão, não tenta abrir não, que vai dar ruim. Deleta antes de conferir se foi coisa boa. Se o cara virar para você depois e falar: viu o meu vídeo? Você viu que bênção o meu vídeo? Você fala: irmão, você converteu? Converti. Você viu que vídeo bom que eu te mandei? Falando: não vi, porque você só mandava desgraça para minha vida. Agora eu estou com Jesus e eu não quero mais essas drogas para mim, eu quero Jesus. Então aquilo que você mandava para mim eu não quero mais. Agora se você está com Ele, cara, manda tudo que você está experimentando, que eu quero experimentar também. Mas às vezes o casamento está indo mal, por quê? Porque os nossos olhos ainda estão em outras coisas, em outras pessoas, não existe fidelidade e lealdade no nosso coração. Às vezes você está casado há 20, 30, 35, 40 anos,
Olha para sua esposa, ela já está precisando de uma recalchutagem, lanternagem, tal. Lá com 20 anos era diferente, agora está precisando ajeitar algumas coisas. E você começa a olhar para outras pessoas e para outras mulheres e se encantar com outras coisas, outras mulheres, e comparando com a sua mulher que deu à luz a filhos que você tanto ama, que passou por provações e lutas com você, e os seus olhos estão em outros lugares, e está chorando porque seu casamento está indo mal. Ah não, Hélio, tem só 5 anos que eu casei, mas parecia uma mina tão bonita lá no rolê que eu vou te falar. Sério, irmão? Tá bonzinho para virar crente. A palavra de Deus diz que se sua mão te faz pecar, arranca ela, e se os seus olhos te faz pecar, arranque os olhos. É melhor entrar no reino dos céus, paz, justiça e alegria, faltando um pedaço, do que ir para o inferno inteirinho. Está feliz? Idolatria e feitiçaria. Crente não é idólatra, é idólatra. Eu gosto de ir na igreja quando é o mineiro pregando, só o mineiro, porque o mineiro ele é de Deus, o Gustavo não é. O Tião, quando vai, parece um mineiro, então. Está idolatrando o pastor, irmão, e não está percebendo. Está achando que o pastor vai te levar para o céu? Não vai, cara, só Jesus que pode te levar. Eu não vou porque a banda que está tocando hoje não é o branco, eu gosto do preto. Cara, misericórdia, velho, onde foi que nós erramos, onde foi que nós perdemos a essência da adoração e viramos idólatras dentro de uma igreja que só prega o evangelho? Idolatria é obra da carne, cara. Feitiçaria, gospel, Deus, que a perna do meu chefe quebre e eu assumo o lugar dele. Isso é feitiçaria gospel. Deus não ouve, Deus tapa os ouvidos e fala: eca, que nojo, tá jogando. Deus vai treinar, vai lutar, né? Deus, mas você podia enforcar ela para mim, eu não precisava nem dar um mata-leão. Não é assim. Não é assim. Quem participou da Copa Gaza aqui e levou o troféu, né, irmão? Melhor jogador quem é? Mano, se a soberba precede a queda. Deixa eu te falar, Copa Gaza, a gente estava lá adorando o Senhor, jogando futebol, vôlei, com a mão é vôlei, jogando vôlei, e tinha uma torcida lá do Poema Pinda que estava: vai Japa, lembra? Japa, menino, o menino pequeno, mas ele voa, cuidado com ele que ele voa. Vai Chicão, dá o seu corte, vai Chicão, gente, cuidado porque o menino é matador, parece um míssil quando ele saca. Vai, a sua mãe quando nasceu falou: é herói, é campeão, vai menino, voa. A gente torcia assim, e de repente eu comecei a ouvir pessoas falando assim: olha, eles não torcem contra, eles só incentivam o time. Sabe por quê? Porque torcer contra é feitiçaria. Como assim? Desde quando a palavra de Deus fala assim pra gente, ó: não vos conformeis com esse mundo. O Elcio, torcida é assim mesmo, futebol é assim mesmo, vôlei é assim mesmo, disputa é assim mesmo. Não é assim mesmo. Eu não me conformo com é assim mesmo, porque nós não somos desse mundo, nós somos de um reino, que o rei do reino estabeleceu paz, justiça e alegria, e não vai poder ser diferente. Eu não me conformo com esse mundo.
Está feliz? Aleluia. Fala aleluia. Nossa, que crente. Inimizades, rixas, ciúmes. Eu nem vou explicar o que é isso, que você sabe. Quem pratica tais coisas? Quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por que está triste no coração ainda, não encontrou a felicidade? Porque está procurando do jeito errado, da forma errada, no lugar errado e nas coisas erradas. A alegria que você precisa e que vai preencher o seu coração está em um lugar, Jesus, e Ele estabelece reino de Deus em nós, que é paz, justiça e alegria, e só vai acontecer quando Ele começar a transformar as nossas vidas. Aleluia. E aí Gálatas 5:22 continua: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra tudo que nós falamos antes, a lei. Mas contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não. Você pode usar e abusar do amor. Você pode usar e abusar da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode abusar disso. Você pode usar e abusar disso todos os dias e derramar isso por onde você passar, e não existe contraindicação. Agite bem antes de usar. Que droga. É que eu estou feliz, gente, desculpa. Mas isso é fruto do Espírito, não vem de nós. Isso é quando o Rei do Reino entra. E aí tudo isso começa a ser latente nas nossas vidas. E aí tudo isso começa a ser percebido por onde a gente passa. E as pessoas viram para a gente e falam assim: o que está acontecendo com você, menina? Não é? E eles falam para você: Jéssica, o que está acontecendo na sua vida? Você não era assim. E aí você pode falar: é Jesus. E você pode falar como aquele cara que foi curado, que era cego e passou a ver, e os caras começaram: como assim? Você era cego? Como assim? O que aconteceu? Aí você pode falar: eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu era triste, agora eu sou feliz. Eu estava morto, agora vivo. Quem fez isso? Jesus. Me explica como funciona. Vem ver. Eu não sei te explicar, mas eu sei falar para você: vem e experimenta. Experimenta do que eu estou bebendo, experimenta do que eu estou comendo, experimenta daquilo que está fluindo dentro de mim. Vamos lá, alguém, será que nós podemos fazer isso? Aleluia. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Aí ó, a luta chega ao fim quando nós decidimos ser discípulos do Senhor. Lembra o que ele disse? Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. E aqui ele está falando: aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne. A cruz que você tem que carregar é para crucificar a sua carne, as suas obras da carne, as suas vontades da carne. Então, aquela guerra, você começa a decidir de que lado você está. Eu estou do lado do Espírito. Eu quero nascer de novo. E a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. E o Senhor fala: as coisas elas se passaram e agora tudo se fez novo e você é meu. Então a tristeza que invadia meu coração no passado agora não pode mais, não tem poder sobre a minha vida, porque Jesus agora habita em mim. Eu sou morada do Espírito Santo. Se um dia eu estive triste, mas agora estou feliz. Por quê? Porque Ele habita em mim. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente agora está vivendo no Espírito. Então peraí, eu decidi crucificar as obras da carne e viver no fruto do Espírito, e agora eu decidi de que lado que eu estou. Agora eu sou de Cristo, então caminha como quem é de Cristo. Sabe quando você vai perceber que você está caminhando como é de Cristo? Quando as pessoas começarem a olhar para você e perceber Cristo na sua vida. E aí eu faço a pergunta que eu tenho feito ultimamente: qual a impressão que as pessoas têm do seu Deus quando olha para você? Se você é do Espírito, comece a caminhar como quem tem dono, como quem é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos comprados por alto preço.
somos propriedade exclusiva do Rei do Reino. Ele tem ciúmes de nós, Ele quer a gente por completo. Então, se nós somos dele, ninguém toca. O que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Você é meu, propriedade exclusiva, não te empresto para o mundo. Fomos comprados por preço tão alto. O Rei do Reino olhou para você e viu: vou comprar com meu sangue. Precioso, desejado por Deus. A nossa felicidade não está no que está acontecendo por fora, gente. A nossa felicidade está naquilo que está acontecendo por dentro. É sobrenatural. E é só uma pessoa que pode fazer isso: o Rei do Reino. Você já ouviu falar que o reino dos céus, ele parece ser de ponta cabeça? Tem até um livro assim, O Reino de Ponta Cabeça. A palavra de Deus diz que quando a gente morre é que a gente vive, quando a gente perde é que a gente ganha. É uma coisa, é estranho. Quantas vezes eu tenho falado eu tenho que estar aprendendo e vivendo isso, né, Gu? A gente trabalha junto também, a gente se vê bastante, eu e o Gu. E ele é de Deus sim, tá, gente? Fala Deus. E quantas são as vezes que nós olhamos um para o outro e dizemos: vamos perder essa, porque quem perde é quem ganha. Isso é andar de acordo com o Espírito. Isso é viver o reino de ponta cabeça. E o Rei do Reino, ele tem umas formas estranhas de fazer a gente acessar essa alegria. Se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus 5, a palavra de Deus diz: bem-aventurados são muito felizes. Algumas traduções dizem muito felizes, mais que felizes. Será que alguém aqui é mais que feliz? Uns 3. Já viu que matemática parece ser meu forte, mas não é, né? Uns 3. Será que tem alguém aqui mais que feliz? Aleluia. Mateus 5, verso 3: mais que felizes os pobres de espírito. Ai, como assim? Os pobres de espírito? A gente falava assim: fulano é pobre de espírito. Beijinho no ombro para ele. Não é assim que a gente faz? Pobre de espírito? Não, a palavra de Deus diz que os pobres de espírito são mais que felizes. Sabe o que é pobre de espírito? Aquele que carece, que precisa, que necessita do Senhor. Aquele que reconhece que precisa de Deus, que precisa do Espírito Santo de Deus. E aí a palavra de Deus diz a respeito desses: porque deles é o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Mas que felizes são os que choram. Como assim? Eu pensava que eram os que sorriem. Não, são os que choram. Sabe por quê? Porque se andávamos no passado chorando e triste e amargurados, o Senhor Jesus, Ele disse para nós assim: eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, que estará em vós para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele é o Consolador. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados, mais que felizes os que choram, porque serão consolados. Está triste, está feliz? Deixa o Espírito consolar você. Mas que felizes são os que choram diante do Senhor e encontram nele misericórdia e consolo. Mas que felizes os mansos, porque herdarão a terra. E a gente pensava que eram os bravos. Não, os mansos são os que herdam a terra. Mas que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, mais que felizes os misericordiosos é maldade, né? Porque pensa comigo. Hoje é dia das mães. Parabéns para você, mamãe. Deus abençoe você. Lembra quando seu filho fez uma feiura e ele merecia apanhar muito, muito? E você foi misericordiosa com ele? Você é bem-aventurada, viu? Que gracinha. Mas deixa eu te falar, é facinho para a mãe ser misericordiosa com o filho. É facinho. É seu filho, você que pariu. Você que deu à luz aquela coisa. Oh, gente, quando nasce é muito feio, Deus me perdoa. Mas você já amou na primeira vez que viu, falou, é a cara do pai. Entendeu, né? Entendeu a menção? Você amou. É fácil ser misericordioso com quem você ama, não é? Mas esses dias eu estava vendo um vídeo na internet e foi muito louco. A mulher estava numa penitenciária assim, numa cadeia, não sei o que era. E ela virava para um rapaz que estava sendo preso e falava assim: de hoje em diante eu vou ser a sua mãe. Eu vou ser uma mãe para você e eu vou orar para você, para que Deus abençoe a sua vida. Para que Deus transforme quem você é. Para que no dia que você sair daqui, você saia restaurado, com um futuro e uma esperança. Eu vou orar para Jesus transformar você e te abençoar. Você tem uma mãe quando você sair. Eu quero te dizer que eu amo você. E sabe com quem aquela mulher estava falando? Ela estava falando com o assassino do seu filho. Isso é misericórdia. É fácil ser misericordioso com quem a gente ama, mas não é fácil ser misericordioso com quem levou aquilo que você tinha de maior valor. O que Jesus nos ensina é que os misericordiosos alcançarão misericórdia diante do Senhor, e esses são mais que felizes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais que felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais que felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você está sendo perseguido por causa da justiça que vem do céu? Tô, Ellison, bem-aventurado é você, porque o reino dos céus é para você, e é paz, justiça e alegria. A perseguição vai vir, mas você jamais será abandonado. Mas que felizes são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra você. Irmão, vou te pedir um favor no nome de Jesus. Não me defenda. Nós não precisamos de advogados. Só do Gu, quando formar, ele vai me tirar da cadeia por pregar o evangelho. É o nosso trato. Mas não me defenda quando falarem mal de mim, porque eu estou pregando o evangelho. Não, sabe por quê? Porque não precisa. Eu não quero que ninguém defenda nenhum pastor aqui dessa igreja porque estão falando mentiras ou levantando coisas a respeito dele. Não entra nessa briga. Seja só um testemunha de quem Jesus é e do que Ele está fazendo na sua vida. Não é sobre homens, é sobre Deus. E bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Deixa eu te falar, eu sou mais do que feliz se alguém falar mal de mim por qualquer coisa. Deixa eu te falar, eu amo Jesus e eu quero morrer pregando o evangelho de Cristo, cara. Mas isso não é só para mim, isso é para você também. Você vai ser perseguido e caluniado porque você ama Jesus, porque você está fazendo alguma coisa para o Senhor.
Agora, essa alegria que entra no nosso coração, a gente pode perder ela também. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um coração quebrantado, ele era apaixonado por Jesus e desde pequeno ele servia e amava o Senhor. Mas um dia Davi estava ali de rolê, de bobeira, na sacada do prédio, tal, empinando uma pipa. Ali ele devia estar na guerra, mas ele não estava, ele estava em cima da sacada da sua casa, ali na varanda, olhando, e de repente ele viu Betseba, e se agradou dela, mas ela não era a mulher dele, e Davi caiu num pecado de adultério. Como se não fosse bastante, Davi manda o marido daquela mulher para frente de batalha com uma única intenção, que ele morresse. Então ele carregou o sangue desse homem nas suas mãos, e para ele estava tudo bem, porque estava tudo debaixo dos panos, até que o profeta vira para ele e fala: eu sei o que você fez, mano. E os escamas dos olhos de Davi caem, e ele percebe que ele havia se afastado do Senhor, ele havia deixado o Senhor. E quando ele olha aquilo, ele percebe que dentro do seu coração não existia mais alegria. Então o coração de Davi se enche de tristeza, e um espírito triste resseca até os ossos. Então a Davi se vê numa situação de extrema tristeza, e o Salmo 51 então nasce, e ele diz: Deus restaura em mim a alegria da salvação. Deixa eu te falar, Davi não queria bens, Davi não queria riquezas, Davi não queria coisas desse mundo, Davi queria aquilo que só o rei do reino podia dar e que ele havia perdido. Só que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Eu não sei se em algum momento da sua vida você perdeu a alegria da salvação por algum motivo, por se afastar do Senhor, por deixar o Senhor, por ser levado pelas obras da carne, pelos seus olhos, pelas suas mãos, pela sua cobiça ou a ira. Se um sentimento humano levou você para longe do Senhor, e se hoje você se vê num lugar de tristeza, deixa eu te falar, o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele diz que todo aquele que confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar das nossas iniquidades. Então Davi se derrama diante do Senhor e fala: Senhor, por favor, restaura em mim uma coisa, eu te peço, a alegria da tua salvação. Sabe aquela alegria que a gente não sabe explicar? A nossa vida está diferente, ele perdeu isso, mas o Senhor restaurou isso para Davi, porque por causa de um coração quebrantado e arrependido. Se a gente precisa se arrepender, hoje é um bom dia para isso. A nossa salvação vem pela graça de Deus, mediante a nossa fé e o nosso arrependimento. Se você perdeu a alegria da salvação, o Senhor, Ele quer te devolver essa alegria hoje. Eu quero te dizer, Sansão foi um homem que foi, desde cedo, desde pequeno, recebeu promessas. Ele foi dedicado ao Senhor, mas ele desprezou o Senhor já na sua mocidade. Ele desprezou ao Senhor ao longo da sua vida, até que o Espírito que habitava nele o deixou e ele nem percebeu. Deixa eu te falar uma coisa: pior do que perder o Espírito de Deus que habita em você, é perder o Espírito de Deus e nem perceber que você o perdeu. A palavra de Deus diz que Sansão nem percebeu que havia perdido o Espírito de Deus. Então Sansão, um homem que onde ele ia, o nome de Deus era exaltado, por causa dos seus grandes feitos. Agora ele era um homem humilhado, e por causa do seu pecado, o Senhor estava sendo zombado por causa da vida de Sansão. Arrancaram os olhos de Sansão, prenderam Sansão nos pilares do templo e começaram a insultar o Deus de Sansão. Então Sansão, cego naquele ambiente, ele começa a pensar e ele entende que só existe salvação no Senhor, só existe alegria no Senhor. E de repente Sansão faz uma oração simples e honesta: Senhor, por favor, que eu possa receber de novo o Teu Espírito.
E a palavra de Deus diz que naquele momento ele foi cheio de novo do Espírito de Deus. Talvez você nem conheceu Jesus e nem nunca passou por uma situação como essa. O ladrão da cruz também não tinha. Ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha tido uma experiência de intimidade e relacionamento com Jesus, mas um cara de um lado da cruz dizia para Jesus assim: se você realmente é o Deus, o Cristo, por que você não se livra dessa cruz e sai daqui e vai viver sua vida de boas? Mas o outro homem diz: não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não existe pecado nesse homem. Então aquele homem faz uma oração simples e honesta: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Orações mirabolantes não vão impactar, não vão mexer, não vão mover o coração do Senhor. Orações honestas tocam o coração de Deus. Se você precisa ser transformado nessa noite, faça uma oração honesta a Deus. Não procure as melhores palavras, procure a maior honestidade no seu coração. Se você precisa de uma unção, deixa eu te falar, a alegria ela não é produzida por nós mesmos, ela vem de Deus. E se você quer receber dessa unção do Senhor, faça uma oração honesta ao Senhor. Senhor, me enche de alegria, me faça transbordar de alegria. Às vezes nós estamos passando por lutas e provações e dificuldades. Em momentos como esse, o Senhor diz assim, momentos difíceis, de tribulação, de dificuldade, de aperto, de problemas de saúde, problemas financeiros, conjugais, sentimentais, eles virão, acontecerão. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci. Quem disse isso foi Jesus, vocês também vencerão. Às vezes nós estamos passando por aflições, e a palavra de Deus garante que passaremos por aflições na nossa vida, mas misericórdia, em momentos de aflições como esses, são momentos em que a palavra de Deus diz, como disse a Jeremias: vocês me buscarão de todo o coração e me encontrarão, eu me deixarei ser encontrado por você. Sabe o que Jesus faz? Como você fazia com seu filho quando ele era pequeno, ou como seu pai fazia com você, ou como eu lembro quando eu era pequeno e eu ficava com o pé para fora assim, escondido atrás da cortina, achando que meu pai não estava me vendo, mas na verdade ele estava. Eu aprendi a fazer isso com Davi quando ele era pequenininho. Então eu me escondia e deixava a canela para fora, e ele saía procurando: te achei, papai. E assim é Jesus fazendo conosco. Ele se deixa achar quando nós o procuramos de todo o coração. Isso significa com honestidade, em espírito e em verdade. Verdade é uma palavra que pode transformar a sua vida. Essa palavra, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você orar com verdade de coração e buscar o Senhor de todo o coração, você vai encontrar. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, porque a alegria para o Senhor é importante que vivamos nela. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se coloque de pé, por favor. Alegrem-se na esperança. Lembra que eu te perguntei se você já passou por provação, e a provação gerou o que em você? Esperança. Você já passou por coisas terríveis, coisas que você pensava não vai dar mais, você está aqui, você foi mais que vencedor nisso. Isso gerou em você esperança. A palavra de Deus diz: alegrem-se na esperança. Deixa eu te falar, para o seu problema existe uma esperança. Para a escuridão das nossas vidas existe uma esperança: Cristo em nós,
a esperança da glória. Aleluia! Se sua casa está terrível, se existem densas nuvens e escuridão, Cristo em nós, a esperança da glória. Que a glória do Senhor invada a sua casa hoje, a sua família hoje, e comece a transformar a partir de você, e estabelecer dentro de você paz, justiça e alegria. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Está passando por luta, irmão, seja paciente, o Senhor está no controle de todas as coisas. Você confia no Senhor e o volante da sua vida não está mais com você, está na mão de quem conhece o caminho melhor do que você. Você entregou a sua vida de verdade para Jesus, então descansa no barco e deixa Ele pilotar esse barco. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você estivesse num avião e já estivesse voando há umas 5 horas seguidas, e o piloto do avião dissesse para você assim, no rádio: atenção passageiros, tripulação, estamos passando por forte turbulência, perdemos o motor do lado direito e agora acabamos de perder o motor do lado esquerdo. Peguem as suas máscaras de oxigênio, coloquem em você primeiro, depois auxilie alguém que está do seu lado. Por favor, se ponham na posição de emergência, porque a partir de agora estamos nas mãos de Deus. Isso te traria desespero ou segurança? Eu nunca espero o piloto falar assim. Quando eu entro no avião, eu já entro assim: Jesus, o Senhor é poderoso. O avião está lá, tá parado ainda. Jesus, o Senhor é bom. O Senhor é tão poderoso que se esse avião cair, isso vai manifestar a sua glória e vai segurar esse avião assim, para todo mundo ver que o Senhor é Deus. Eita! Eu já entro assim: Jesus está na sua mão. Cuida do piloto, cuida do motor, cuida da gasolina, mas se acabar combustível, se acabar motor, se perder as asas, que o Senhor nos faça voar nas asas do Espírito, Deus, e que haja algo sobrenatural. Cada doido com a sua mania, aleluia. Deixa eu te falar, por que a gente espera a coisa ficar feia para a gente deixar nas mãos de Deus? Por que a gente não acorda de manhã, na hora que as misericórdias do Senhor se renovam? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, aleluia. Então por que ela se renova de manhã? Porque antes da coisa ficar feia, abrir os olhos, o primeiro homem que eu falo é Jesus. Jesus, obrigado por esse dia. Jesus, obrigado porque o Senhor me preservou até aqui. Guarda a minha vida, eu estou nas suas mãos de agora até o final, e eu sei que o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida, porque foi o Senhor que prometeu. Então eu estou em boas mãos. Não espera o caos aparecer, já entrega para Jesus e deixa Ele guiar a sua vida. Sejam pacientes durante a tribulação e perseverem em orações. Deixa eu te falar uma coisa, para terminar, Salmo 126, versículo 5. Talvez você está chorando, talvez você buscou em tantos lugares, talvez você passou por tantas coisas na vida, talvez você esteja no momento mais triste da sua vida. Deixa eu te falar o que Salmo 126, verso 5 diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria ceifarão. Se o momento é de tristeza e escassez e de luta e de provação, continue a nadar, continue a caminhar, continue a semear paz, justiça e alegria por onde você passa, porque nos momentos de tribulação, nos momentos de choro, nos momentos de lutas, nós continuamos crendo naquele que nos tem feito viver e nos tem nos transformado. Deixa eu te falar, nos momentos de choro, nós continuamos lançando sementes do Senhor por onde passamos, e atrás de nós começa a ser estabelecido jardins de vida, e quando nós voltarmos, estaremos ceifando com alegria das sementes que plantamos nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de provações, porque o Senhor é a nossa esperança e a nossa alegria.
Talvez a gente procurou em tanto lugar essa alegria, procurou nos prazeres, procurou nas obras da carne, procurou em tanto lugar, e a gente não encontrou, porque nós procuramos no lugar errado, do jeito errado, com a pessoa errada. Mas agora nós encontramos paz, justiça e alegria no reino de Deus, com o Rei do reino. Paz, justiça e alegria. Que o Senhor estabeleça em cada um de nós um trono, e que Ele possa se assentar nesse trono e fazer das nossas vidas reino de Deus, paz, justiça e alegria. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí? Ei, levanta suas mãos para os céus e comece a adorar o Senhor.